Olá, internautas Infra. Hoje nós vamos ter aqui um executivo que eu tenho uma grande admiração pela sua carreira e pelo que ele construiu aí nesses últimos anos. E eu tenho certeza que mais do que falar de ambiente de trabalho, a gente vai ter aqui uma entrevista com a pessoa que vai inspirar a gente, né? E eu estou falando certamente que é o Sérgio Attier. O Sérgio ele é proprietário da Attier Von Hatt. E ele está aí já há 31 anos na jornada com o seu sócio, que é o Ivo Von Hatt, né? E tem como slogan lá, construindo lugares para inspirar pessoas. E a gente convidou o Sérgio hoje para vir aqui inspirar no nosso mercado, né? Falando um pouquinho mais sobre o futuro, falando do mercado de trabalho. Sérgio, é uma alegria tê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês. Então tá bom. Sérgio, me fala uma coisa, eu aqui na minha pessoa física, eu acredito muito que hoje as empresas, né, elas estão aí fazendo algumas estratégias de mudanças, mas eu não sei se todo mundo percebe, porque eu acredito muito que o ambiente de trabalho é um lugar que precisa de vida, de energia das pessoas, é no ambiente de trabalho onde a gente aprende, onde as coisas acontecem, onde as ideias vêm, né? E eu queria ouvir de você, como que hoje a gente pode adaptar aí as práticas de trabalho e colher os benefícios do trabalho remoto, que querendo ou não, o trabalho remoto agora já é uma realidade, né, mais evidente, sem perder de vista o valor social e econômico do trabalho dentro das organizações. Esse é um desafio, na verdade, é uma situação que já vinha ocorrendo, né, Leia? Não é nenhuma novidade o trabalho remoto, o trabalho de casa. Sim. Várias empresas já tinham implantado e foram as que menos sofreram agora, tendo que fazer, mandar as pessoas para casa compulsoriamente, né? Então, elas só chegaram para os colaboradores e falaram: amanhã não vem mais ninguém, não tiveram problema nenhum. Aquelas empresas que estavam no modelo mais antigo, sim, enfrentaram bastante dificuldade de mover equipamentos ou de adquirir equipamentos móveis, como laptops, para mandar para as pessoas. Eu acho que o trabalho remoto, sim, ele vai estar cada vez mais presente, né? Depois dessa experiência agora que a gente está vivendo ainda, de quase 90 dias de trabalho remoto, todo mundo de casa, de algum lugar, eu não vejo como as empresas não vão adotar alguma política de maneira permanente. O que eu vejo também é que, da mesma forma que tem uma parte boa do trabalho remoto, tem uma parte que não é tão boa assim, e a gente tem visto nas pesquisas, não só que nós conduzimos com os nossos colaboradores, mas que nós estamos apoiando nossos clientes a conduzir com os colaboradores deles, e o que a gente vê como resultado disso é que a grande parte aprecia muito a possibilidade de ter o trabalho de casa, de ter jornadas mais flexíveis, mas de 70% a 80% querem voltar para o escritório muito rápido. Tem vários motivos, né? Tem a parte boa do trabalho remoto, que é isso que você está falando, e que a gente tem que levar para o ambiente de escritório, que é um ambiente mais acolhedor, essa parte da alimentação, né, de você levantar, pegar uma coisa aqui do lado, que você quer comer uma maçã ou a sua própria comida. Então, isso a gente tem que levar para o escritório. Tem a parte ruim, que de fato, o isolamento em si, o próprio espaço não está apropriado para a pessoa trabalhar de lá, né? Então tem gente que, ok, tem um escritório em casa, ou tem uma condição melhor, mas boa parte das pessoas vive com outros membros da família, cachorros, está trabalhando da mesa da sala de jantar ou de um sofá, e já por 3 meses nessa situação, e às vezes 10 horas por dia. Então, as pessoas também não estão, quer dizer, tem uma parte que é bastante ruim, né? Não tem a ergonomia, não tem os ambientes apropriados ou a acústica. Então, é isso que a gente tem que balancear. Falando do papel do escritório, eu acho que ele fica mais importante ainda do que ele já era, porque se você vai ter mais pessoas que vão ter a oportunidade de estar menos dias na empresa, eu acho que quando elas vão para a empresa tem que ser realmente uma experiência incrível, porque elas têm que ter todos os espaços que sejam necessários para elas exercerem o que elas se propuseram a fazer naqueles dias que elas estão no escritório, que são eminentemente encontrar pessoas, reuniões de time, compartilhar, eventualmente vai fazer algum trabalho que seja mais focado, então pode ir para uma área mais silenciosa do escritório. Então, a jornada tem que ser atendida em todos os aspectos do que a pessoa vai fazer lá. Também o elemento de transmissão de cultura, né, de catalisador do DNA da empresa, do escritório, ele passa a ser mais fundamental ainda, ele sempre foi.
mas ele agora, quer dizer, se as pessoas podem estar mais tempo fora, que nem eu falei, quando elas estão lá, o exemplo pela atitude, o conhecimento da empresa, compartilhamento de conhecimento, ele é mais importante ainda de ser fomentado. Então, esse espaço tem que ser realmente muito atrativo para as pessoas irem. E isso não é nenhuma novidade, né? Você pega as grandes empresas aí de tecnologia, do Vale do Silício, por exemplo, Google, LinkedIn, há anos eles já fazem isso. Ninguém precisava ir de verdade, mas eles criaram tantos elementos de atração para os colaboradores que até no final de semana eles levam a família. Então, extrapolou até o que seria sua atividade de trabalhar, mas até a família eles levam para fazer piqueniques no campus no final de semana. Tá certo. E uma outra coisa que também se destacou muito agora com essa pandemia é a questão da tecnologia, né? Você mesmo, a gente falou aqui no início, algumas pessoas não tiveram, algumas empresas não tiveram a mesma facilidade. A gente até fez uma pesquisa aqui, acho que 24% das empresas tiveram muita dificuldade em fazer essa adaptação de home office, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que as empresas podem pensar o espaço de trabalho sem em nenhum momento esquecer aí da importância da tecnologia, né, na forma de como você faz a modelagem desse espaço. Eu acho assim, a tecnologia, ela já estava presente, mas você tem toda a razão. Ela tem um papel fundamental agora, então a gente já está pensando em reorganizar os formatos de sala de reunião, porque cada vez mais você vai ter reuniões onde você vai ter pessoas que estão na reunião presencialmente e pessoas que estarão na reunião remotamente. Como melhorar a experiência das pessoas que estão remotas para elas realmente se sentirem participando da reunião? Já existem tecnologias que permitem que você realmente tenha visualização de todo mundo, você consiga ler a linguagem corporal, então integra realmente quem está remoto e quem está presente, para que seja uma reunião realmente efetiva, né? Aquele tipo de reunião que às vezes põe alguém no Viva Voz ali, e a reunião presencial rolando, a pessoa simplesmente não participava de nada, não consegue nem saber quem está falando. Hoje, a ideia é que você tenha múltiplas telas, que você consiga realmente visualizar todo mundo e compartilhar conteúdo também, né? Que todas as pessoas, tanto aqui quanto fora, consigam ver o que a gente está mostrando, mas que a participação seja muito mais efetiva. E há vários modelos para esse tipo de reunião, né? Então, isso eu acho que vai aumentar muito. Lógico que essas ferramentas que a gente tem usado, como o Webex, o Teams, o Zoom, também hoje nós estamos vivendo disso já faz 90 dias, né? Até quem não sabia como usar, todas elas já existiam, você vê que coisa. Mas ninguém sabia nem que tinha, né? Então, essas ferramentas vão acelerar muito para as reuniões menores, com menos pessoas, onde você não precisa one-to-one ou com um grupo menor. Eu acho que para as reuniões maiores, que a gente vai ter um grupo no escritório e outro grupo fora, a tecnologia, o formato da sala, eu acho que vai ser fundamental para melhorar a experiência dos participantes. Muito bem. Bom, e aqui eu queria falar um pouquinho agora do empresário, se você permitir. Você também teve a experiência em seus momentos de home office, né? E eu queria saber se isso te trouxe algum insight para como você vai tocar a sua própria empresa daqui por diante, né? E se vai mudar alguma coisa. Queria se você pudesse compartilhar isso aí com o nosso público. Olha, vai mudar sim. A gente, quer dizer, estamos todos lá, né, de home office já faz quase 90 dias. De fato, a gente já tinha políticas de trabalho remoto, né? Por exemplo, todos os engenheiros que trabalham em obras, bem ou mal, é um trabalho remoto. Eles não estão em casa, mas estão remotamente. Então, já tinha políticas de comunicação com o escritório. Alguns dos arquitetos conceituadores, eventualmente, desenvolviam uma coisa em casa para depois trazer. E aí a gente fez um grande debate, a gente fez uma pesquisa com os nossos colaboradores para ver do ponto de vista deles, porque eu acho que você também não pode obrigar a pessoa a trabalhar remotamente se ela não se sente confortável, mas a gente fez uma grande pesquisa para ver do ponto de vista deles o que está bom, o que está ruim, o que eles gostariam, e é muito interessante, a resposta de maneira geral gostamos de ter a possibilidade de ter um dia ou 2 dias em casa, mas queremos muito voltar para o escritório. Então, boa parte deles sente falta do contato pessoal e da integração com os times e da colaboração, vamos dizer, mais ativa.
Outra coisa que a gente, inclusive o Ivo e eu percebemos que tem um grande grupo de reuniões que funcionam muito bem aqui pelo meio digital, né? Então, pode ser que um dia ou dois a gente realmente possa fazer de casa, porque são reuniões operacionais e que até remotamente elas têm sido muito produtivas, porque entra todo mundo às 8, sai todo mundo às 9, entra todo mundo às 9, quer dizer, você não tem nem que se deslocar de sala, não tem a interferência de alguém que te pega no corredor quando você está a caminho da sala, então está dando uma produtividade para reuniões que você não precisa estar pessoalmente, que são reuniões mais rápidas, e está funcionando muito bem. Lá no nosso escritório a gente viu que a gente tem diferentes grupos, então eu estou me colocando em um deles. Por exemplo, eu trabalho muito direto com o pessoal de criação. Então, vamos conceber um novo projeto. Então, são reuniões que eu faço com o arquiteto conceituador, com o arquiteto paisagista, com o arquiteto de luminotécnica, o designer gráfico, outros grupos que depois vão desenvolver, enfim. A nossa especialista de neuroarquitetura, ou de well-being e de lead. Então, é um grupo interdisciplinar que participa ali desde o começo da concepção do projeto. Então, se a gente não estiver junto, com uma lousa do lado, pegando os materiais na sala de amostras, com as plantas abertas, a reunião perde muito. A gente tem, obviamente, feito essas reuniões, mas a gente sente muito falta de rabiscar, de dar uma ideia, que aqui no meio virtual é muito mais difícil compartilhar os materiais, a gente não consegue ver a textura, a cor pode modificar um pouco no computador. Então, esses grupos que a gente vê que são muito colaborativos, quizá a gente tenha que estar lá 4 ou 5 dias por semana, dependendo da demanda. Nós temos grupos internos, vamos dizer, um arquiteto de desenvolvimento, que ele recebe um projeto que já está fechado, todo parametrizado, ele tem que desenhar o projeto executivo daquilo. Esses talvez tivessem a oportunidade de ficar 4 dias em casa, se eles quisessem, porque eles vão desenvolver aquilo e vão um dia por semana fazer um touch bases com o líder dele, mostrar o desenvolvimento do trabalho, comentar alguma coisa e pronto. Até porque o software que a gente utiliza, que é o Revit, se tem 4 arquitetos trabalhando no mesmo projeto, as telas deles estão integradas sempre pelo próprio software. Então, cada um vai vendo o que o outro está mexendo, então não tem como chegar lá e ter um bicho de 7 cabeças que uma coisa não conversa com a outra. Ele já vai compatibilizando os desenhos, né? Então, eu vejo que tem públicos diferentes com mais oportunidade de estar em casa ou não. Mas ainda assim, quer dizer, mesmo esses que poderiam ficar mais tempo em casa, eles estão dizendo que acho que eu prefiro ir para o escritório. Também, o momento de agora vai ser diferente do momento futuro, eu acho. Agora nós estamos em casa, e quem tem filhos, por exemplo, o Ivo tem filhas lá com ele, então ele está tendo uma experiência boa de, puxa, no meio dessa loucura de reuniões, consegue separar meia hora e almoçar com as crianças. Então, é uma experiência boa também, né, de ter uma convivência mais próxima, porque as crianças também estão estudando em casa. Ele mesmo fala, agora, se as crianças não estivessem aqui, minha esposa não está aqui, para que eu vou ficar aqui sozinho? Eu quero ir em algum lugar com gente. Eu compartilho dessa opinião dele, né? Porque é muito difícil você ficar sozinho em casa o dia inteiro. Eu mesmo moro sozinho e eu não estou na minha casa em São Paulo. Eu vim para uma fazenda que a gente tem aqui no interior e estou trabalhando de lá. E quando eu tenho alguma coisa mais que eu requeira uma internet mais forte, eu venho para a casa da minha irmã aqui em Avaré, mas eu fui para lá não por tanto medo do Covid, porque eu podia estar isolado em casa, mas realmente eu estar sozinho ali, sem ninguém poder entrar e sair, porque meu filho não podia ir. Então, você começa a sentir isolado realmente. Olha que eu moro numa casa com jardim e tudo. Eu fico imaginando quem está num apartamento pequeno, de 30 metros quadrados, que boa parte das pessoas vivem assim, até por opção, porque gostam muito da vida em coletividade. Essas pessoas estão sofrendo muito. A galera mais jovem lá do escritório, dos nossos clientes também, a gente tem visto, eles são os que mais sofrem aí com isolamento. Certo. E vamos agora mudando assim, né? Você é uma empresa que a W não para nunca, né? Eu estava lendo recentemente que vocês, agora com o braço da W Hilt, estão entrando também no mercado de alto luxo de residenciais, inclusive estão com um projeto aqui na Vila Olímpia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Isso aí foi uma... a gente sempre cresceu assim, Leia. Não sei se você lembra, lá atrás, no começo, a gente fazia basicamente interiores corporativos. E foi uma decisão minha e do Ivo de vamos focar nisso até a gente fazer isso muito bem. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou com essa toada. Anos atrás, um cliente veio falando... na verdade, um player veio falando, eu estou com um cliente, ele quer fazer um projeto com vocês. Pois não, e era um projeto de um centro de distribuição de logística. E eu falei para ele, mas a gente não faz isso. E ele falou, não, o cliente sabe que vocês não fazem, mas ele confia tanto no trabalho de vocês que ele disse que isso aqui vai ser a coisa mais fácil do mundo para vocês desenvolverem. Isso aí era Volkswagen, com o Walter Torre, e a gente fez esse centro de distribuição de logística e depois fizemos vários. Então, a gente abriu um segmento só focado em edifícios de pequenas indústrias e de logística. Da mesma forma, foi acontecendo dos clientes irem nos demandando e a gente foi ampliando o leque de serviços que a gente oferece. Então, hoje a gente tem um segmento que é totalmente voltado para a educação, temos um segmento que é totalmente voltado para a saúde, temos um segmento voltado para projetos prediais e a construtora que se divide entre a parte toda de interiores e que também atende construções de maior porte, como inclusive hospitais. Estamos fazendo 2 grandes hospitais no momento. No caso do Realty, também foi uma coisa meio toda, né? Porque muita gente, vendo a gente como um player importante no mercado e conectado com todos os grandes players, às vezes vem, puxa, eu tenho um terreno aqui em tal lugar, eu estava pensando em desenvolver de tal forma, quem você conhece que poderia ter interesse em somar aqui? Então, realmente foi uma coisa muito natural, orgânica, como eu disse, né? E aí somamos com o Cláudio Carvalho, que você deve ter visto lá na matéria, né? O Cláudio Carvalho é um executivo de muitos anos de Cyrela, já era um amigo nosso, já tínhamos um relacionamento muito bom com ele. Então, dos sócios que já tinha dentro da TIE, a gente chamou o Cláudio para ajudar a estruturar essa área. Ele tem um conhecimento profundo da área de real estate. E já estamos, quer dizer, na verdade a gente montou já faz um tempo, mas hoje já estamos realmente com lançamentos, como você viu lá, previstos já para esse ano, e muita coisa aí no pipeline para o ano que vem. Então é um novo segmento aí que começou muito naturalmente, mas que a gente aposta muito, porque tem tudo a ver com o nosso negócio. E a gente consegue fazer uma coisa de one-stop shop, porque eu consigo fazer o projeto do prédio, eu consigo desenhar os interiores das áreas comuns, supondo que seja um prédio residencial, eu tenho a paisagista que pode fazer a parte as partes externas, então eu já tenho todas essas capacidades dentro do escritório, né? Então, os arquitetos que fazem os projetos prediais, então é muito fácil de tangibilizar e de pôr os produtos em pé rapidamente. Legal. Eu tenho uma curiosidade, nos projetos dos seus grupos, aí você tem algum profissional que tem aí o know-how de gerenciamento de facilidades, de facility manager, que palpita nos projetos? A gente tem algumas pessoas que a gente embarca e que com esse, não só com o viés de facilities, mas, bom, seria bastante facilities, porque ele vai olhar todos os sistemas, principalmente, e os materiais. Inclusive, a gente, ao final de cada obra, a gente gera um book que a gente faz um handover que a gente está entregando para o cliente. Então, é um book que a gente elabora, que tem todos os projetos técnicos, todos os projetos de arquitetura, todos os guias de manutenção de cada item que foi colocado lá, os manuais de cada equipamento eletrônico, e ainda a gente faz sessões de treinamento com os usuários do cliente, para que eles estejam confortáveis e saibam lidar com todos esses materiais. A gente manda lista de todos os fornecedores, de maneira que o facility manager daquele escritório possa amanhã comprar mais uma cadeira, ele já sabe qual é a especificação, já sabe qual é o valor base, já sabe quem é o fornecedor, e assim para tudo, até um guia de manutenção, onde eu falo,
olha, esta pedra deve ser mantida de tal maneira, esse papel de parede deve ser mantido de tal maneira. Então, ajuda muito para quem vai receber o escritório já ter todas as informações referentes aos materiais e sistemas que foram ali implantados. Então, é fundamental você ter essa visão de pós-uso, né? Quer dizer, não é só o encantamento do projeto, mas como eu vou lidar com esse projeto ao longo dos anos e como eu vou mantê-lo atualizado e operacional durante o período de vida dele. Tudo bem. Sérgio, ainda agora um pouco mais para o final, eu queria saber de você, a gente vive num país, né, um imbróglio político enorme que, querendo ou não, de certa forma, isso acaba impactando aí o desenvolvimento das empresas e dos negócios, né? Eu queria que você compartilhasse qual que é a sua sensação enquanto empresário que está num país que tem uma governança estranha, né, infelizmente, que nosso país é um país riquíssimo, cheio de oportunidades e que às vezes aí os entraves políticos não deixam com que a gente evolua. E eu queria saber qual que é a sua visão de empresário, como é que você divide isso, né? Olha, deixa eu cuidar da minha governança enquanto empresa, né? Mesmo sabendo que algumas coisas de governo podem impactar no seu negócio. Isso, eu acho que essa é uma sensação que às vezes impacta muito os empresários no Brasil e que às vezes os paralisam, o que eu não vejo em você, que você está sempre aí adiante com seus negócios, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Esse tema é uma coisa incrível, né, Leia? Porque o Brasil, quer dizer, se olhar todos os ciclos, tem hora que todo mundo agora vai, e era o momento que a gente estava vivendo, né? Independente da instabilidade da linha do governo, havia, né, a gente participa de muitos grupos empresariais e havia uma nítida sensação de otimismo já no início do ano e no final do ano passado, de que o 2020 iria ser um ano sensacional para todo mundo. Calhou que teve a pandemia, que, claro, foi uma coisa que ninguém esperava do nível que foi, né? Imagine que nós estamos 90 dias já isolados, então isso teve um impacto muito grande, mas pior do que a pandemia em si, que é uma coisa que a gente não pode controlar efetivamente, quer dizer, um governo errático acaba atrapalhando todo mundo, porque... e aí eu não estou falando só do lado do governo federal, mas eu estou falando de todos os governos, quer dizer, em vez de haverem criado um senso de união, e eu acho que nenhum dos lados propiciou uma conversa melhor, né? Mas o ideal teria ser criado um senso de união, como a gente viu em outros países, em alguns pelo menos, bom, temos um problema aqui que vai ter um impacto econômico enorme em todas as empresas, como vem tendo, de uma possibilidade de um desemprego mais assustador do que já vinha vindo, de taxas de desemprego muito altas, e ficar nessa picuinha de briga com um, briga com o outro. Infelizmente, é um cenário muito, muito ruim para qualquer empresário, de qualquer segmento. Claro que na pandemia tem uns que estão sofrendo muito mais, quer dizer, você vê as empresas aéreas, tem um impacto enorme. As empresas de tecnologia ou por exemplo, essas mesmo que nós estamos usando, né? O Zoom, ou empresas de entrega como a Amazon, o Mercado Livre, o próprio iFood, Rappi, essas empresas estão tendo um momento muito bom. Mesmo o segmento farmacêutico está tendo um desenvolvimento muito bom, ao contrário de outras que têm um impacto enorme. A nossa visão é de que a gente tem que não ser uma avestruz que você põe a cabeça na areia, mas a gente tem que seguir a vida, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo contato muito próximo com todos os nossos clientes, porque todos estão nessa aflição do que vai acontecer, que políticas eu adoto, se acha que o escritório vai acabar, enfim, todo mundo está com o que eu faço para voltar após o isolamento, que eu possa garantir segurança para os meus colaboradores, o primeiro grupo que vai começar a voltar. Então, nós resolvemos focar nisso, sabe, Leia? Não adianta, o que eu não consigo interferir de maneira efetiva, claro que a gente dá nossas opiniões, a gente se coloca, principalmente nos grupos empresariais, a gente tem uma presença marcante, no sentido de também demonstrar nossos pontos de vista. Mas é uma coisa restrita, né? Em termos de país, claro que eu não tenho como interferir em nada do que está acontecendo. Então, a nossa opção foi sempre por focar, vamos ver como a gente consegue se desenvolver, fazer
desse revés da pandemia uma oportunidade, e eu acho que vai ter alguma oportunidade, claro, é um revés horrível, mas eu acho que a gente se reinventando, eu acho que vai ter oportunidades lá na frente de coisas que a gente pode, de lições que a gente pode aprender desse período de isolamento compulsório. A gente já viu coisas que a gente já vê que vai mudar em caráter definitivo, todo mundo está vendo isso. Então, a gente está procurando olhar o lado cheio do copo, não o lado vazio. Quer dizer, o que dessa coisa tão chata que está acontecendo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode nos reinventar para seguir como a gente sempre foi, né? Na vanguarda da inovação, de apoiar nossos clientes com novas ideias, de fomentar realmente a troca de conhecimento. Então, a gente está nessa pegada aí, desenvolver novas áreas de negócio, como você mesma falou. Então, acho que a gente sempre foi um pouco assim, né? Passamos várias crises como todo mundo, mas a gente sempre procura olhar o lado cheio do copo e seguir adiante com positividade. Muito bem. Bom, e para a gente finalizar, como você sabe, os nossos internautas, em sua maioria, são profissionais que atuam na área de facilities. Qual seria a sua mensagem para eles daqui por diante? Nossa, eu acho que os profissionais de facilities também, hoje eles têm uma importância fundamental, né? Porque as empresas estão confiando neles para criar esse ambiente seguro do retorno e também, eventualmente, implantar medidas de caráter mais definitivo depois do isolamento, né? Mesmo quando já haja uma vacina. Eu acho que eles têm que estar muito conectados com todos esses temas, porque esse negócio de pandemia, nós estamos nessa agora, já tivemos outras, tivemos a SARS, tivemos a H1N1, então há uma sensação de que, puxa vida, olha isso que aconteceu, de uma semana para outra tivemos que isolar toda a população, então é uma coisa que vai ficar para sempre na nossa, né, marcada conosco. Então, eu acho que várias empresas já estão nos perguntando, e vai diretamente aos profissionais do segmento de facilities, o que eu devo fazer em caráter definitivo para melhorar o meu sistema de ar-condicionado? Ou eu quero trocar todas as portas por portas que sejam touchless, elementos touchless no espaço de trabalho. Muitos querem incorporar ambientes de alimentação para evitar que as pessoas tenham que ir no restaurante por quilo, por exemplo. Então, já existem tecnologias que é como você compra no supermercado, né? Você passa o produto, você paga com o seu celular, você não toca em nada. E isso eu estou vendo que não é um negócio pós-isolamento. São soluções que as empresas vão querer adotar, eu acho que também a longo prazo. Falando mesmo de tecnologia, né? Toda tecnologia que vai permitir essa nova dinâmica, ela não é uma coisa de curto prazo, ela é para sempre. Sistemas de monitoramento da movimentação das pessoas no escritório, para saber como que está, que áreas que estão tendo mais aderência ou não, ou que estão mais ocupadas ou não. Sistemas de agendamento remoto dos espaços, para que as pessoas que estão de casa e queiram fazer uma reunião de time, possam ter certeza que aquele espaço vai estar livre a hora que eles forem lá para trabalhar. Então, tem um monte de soluções que todas elas passam pelo profissional de facilities, né, que é um interlocutor muito presente na nossa atividade. Mesmo a parte de manutenção, higiene, limpeza, está todo mundo muito mais preocupado, né? Materiais que a gente vai utilizar. Então, esse profissional é o nosso interlocutor fundamental para o que está por vir aí nessas novas etapas de trabalho. Muito bem, Sérgio, foi muito bom ter você aqui, trazendo toda essa sua experiência, sua alegria, seu dinamismo, né? E era isso, a Infra e os internautas agradecem muito a sua presença e bom dia para você. Bom dia, Léo, obrigado pela oportunidade, espero que todos estejam bem e que consigamos nos ver brevemente aí num dos seus eventos maravilhosos, né? Vamos aguardar. Com certeza, 1, 2 e 3 de dezembro já está agendado. Ah, que bom, muito bacana. Obrigado, Léo. Bom dia. Fica com Deus. Tchau, tchau.